Eu estava na Força Aérea Brasileira e estava estacionada em uma base militar nos anos 80. Naquela época, eu costumava sair com a minha colega de quarto e outra amiga, todas nós meninas. Meu nome é Fernanda, e o nome da minha colega de quarto também era Fernanda, só que escrito de forma diferente. A nossa amiga se chamava Juliana. Quando estávamos juntas, todos sempre achavam que estávamos mentindo. E sendo as adolescentes bobas que éramos, sempre achávamos graça disso. Em um fim de semana, decidimos fazer uma viagem de estrada para uma cidade próxima. Estávamos acelerando pela estrada, rindo e cantando no topo dos nossos pulmões, muito felizes e aproveitando o momento. Juliana estava dirigindo e, por ser um pouco apressada, deve ter estado indo rápido demais, pois logo atrás de nós apareceu um policial rodoviário, acendendo as luzes de emergência. Juliana imediatamente parou o carro. Quando o policial chegou até a janela dela, ela já estava com a identidade e o registro em mãos, com a janela abaixada. O policial olhou para ela, depois para mim e para Fernanda e disse: "Eu quero que vocês me sigam. Não tentem fugir ou todas vocês vão para a cadeia." Em seguida, ele voltou para o carro dele. Foi nesse momento que ficamos confusas e conversamos entre nós, nos perguntando por que ele não apenas pegou a identidade de Juliana e escreveu a multa. O policial saiu devagar e começamos a segui-lo. Ele dirigiu por alguns quilômetros, saiu da estrada principal e entrou em um caminho de terra cercado por plantações de milho. Ficamos em silêncio e nossa preocupação aumentava. No entanto, éramos jovens e assustadas e, como ele era um policial, decidimos continuar seguindo-o. Ele dirigiu por um bom tempo até parar em frente a um galpão velho e destruído. Quando parou, nós paramos atrás dele, e um grupo de homens armados com espingardas saiu do galpão. Foi então que percebemos que estávamos em perigo mortal, e o pânico tomou conta de nós. O policial se aproximou de nosso carro e pediu para Juliana sair e seguir até o carro dele. Quando ela saiu, olhou para mim e para Fernanda, e podíamos ver o terror estampado em seu rosto. Ela seguiu até o carro dele, e ele fez um sinal para ela entrar no banco do passageiro, o que ela fez. Fernanda e eu ainda estávamos no carro, enquanto os homens armados ficavam ao lado, observando. Começamos a rezar em silêncio, pedindo a Deus para nos proteger, e que Juliana não estivesse sendo machucada, e que de alguma forma nos deixassem ir embora. Alguns minutos depois, Juliana saiu correndo do carro do policial, pulou no banco do motorista e começou a chorar descontroladamente. O policial desceu do carro e se aproximou da janela do lado de Fernanda. Perguntou se era verdade que nós três estávamos na Força Aérea. Fernanda respondeu que sim, e o policial calmamente disse: "Saiam daqui e voltem para de onde vieram, e espero não ver vocês por aqui novamente." Assim que ele terminou, Juliana ligou o carro e deu meia volta, acelerando de volta pela estrada de terra. Ela conseguiu voltar para a estrada principal, e enquanto dirigia em direção à base, o silêncio só era interrompido pelos soluços ocasionais de uma de nós. Juliana dirigiu por um tempo e assim que atravessamos a linha de fronteira, ela parou no acostamento da estrada. Foi então que ela começou a chorar muito. Fernanda e eu a abraçamos e perguntamos se ela estava machucada de alguma forma. Ela balançou a cabeça, indicando que não estava. Depois que ela se acalmou um pouco, nos contou o que aconteceu no carro da polícia. Após entrar no carro do policial, ela ofereceu sua identidade e pediu desculpas pela velocidade. Ele pegou as informações dela e então perguntou: "O que vocês estão fazendo com essas duas meninas?" Juliana explicou que estávamos fazendo uma viagem. O policial então disse que, se ela fizesse alguns favores para ele, talvez nos deixasse ir embora com apenas uma advertência. Nesse momento, Juliana teve um colapso completo. Enquanto ele esperava ela se acalmar, finalmente olhou para a identificação dela e viu que ela também tinha dado a ele sua identificação militar. Ele perguntou se todas nós estávamos na Força Aérea, e entre os soluços ela confirmou. Ele então perguntou onde estávamos estacionadas e mandou ela voltar para o carro. Quando ela nos contou tudo o que aconteceu, percebemos, todas ao mesmo tempo, que a única coisa que nos salvou foi o fato de estarmos na Força Aérea e estarmos em uma base próxima. Nos abraçamos e choramos até não conseguirmos mais chorar. Não denunciamos o ocorrido.
Éramos adolescentes e não achávamos que seríamos acreditadas contra um policial. Nunca mais falamos sobre isso. Aquela experiência me assombra até hoje, especialmente com todos os "e se" e como aquilo poderia ter terminado. Mas conforme envelheço, o que mais me assombra é o pensamento de que outras pessoas talvez não tenham sido tão sortudas quanto nós ao lidarem com aquela situação. Uma noite, eu estava voltando para casa depois de uma visita aos meus pais. O caminho que eu costumava fazer atravessava uma área rural, tranquila e isolada, onde as luzes das casas eram escassas e a escuridão dominava a estrada. Era bem tarde e, inicialmente, o trajeto parecia calmo. O som do motor do carro era a única coisa que quebrava o silêncio da noite. Mas, de repente, à frente, a estrada estava bloqueada por um grande tronco de árvore. Fiquei furiosa, pois essa era a única estrada disponível, e eu sabia que teria que voltar muito para encontrar um novo caminho, o que me tomaria pelo menos 1 hora. Saí do carro para tentar investigar a situação. A estrada estava deserta e a área rural ao redor parecia vazia. Era um lugar que eu conhecia bem e que geralmente não tinha grandes encontros com animais selvagens, exceto por alguns ouriços ou cervos de vez em quando. Eu não via nada de estranho, exceto o tronco bloqueando a estrada. Decidi tentar movê-lo sozinha. Era um tronco grande, mas leve o suficiente para eu puxá-lo, embora fosse um trabalho difícil. Fiquei puxando e empurrando por um tempo. O vento estava gelado e a sensação de solidão aumentava. Quando finalmente consegui mover o tronco para o lado da estrada, respirei aliviada, achando que o pior tinha passado. Mas quando olhei para trás, notei que um carro havia parado não muito atrás de mim. Pensei que ele tinha apenas parado por conta do bloqueio, aguardando que eu seguisse. Assim que entrei no carro e comecei a andar, percebi que o carro estava me seguindo. A princípio, achei que fosse coincidência, já que em uma estrada sem saída, não havia muitos caminhos alternativos. Mas à medida que a viagem continuava, eu comecei a me sentir desconfortável. O carro atrás de mim não estava diminuindo a velocidade e parecia continuar bem perto. Quando entrei na próxima cidade e ele ainda estava me seguindo, a ansiedade começou a tomar conta de mim. Meu coração acelerou. Foi então que entrei em pânico e liguei para a polícia. Falei rapidamente, explicando que estava voltando para casa e que havia um carro estranho me seguindo. Pedi para que interceptassem o carro assim que chegássemos à minha casa, pois eu estava relativamente perto. Sabia que a polícia levaria algum tempo para chegar. Então decidi estacionar algumas casas antes de minha residência, tentando não parecer suspeita. Ficando ali, observei o carro atrás de mim. Ele não tinha parado. O carro estranho estacionou diretamente atrás do meu, e eu não sabia o que fazer. Fiquei em choque. Naquele momento, eu já estava tão nervosa que meu corpo inteiro estava tremendo. Eu trancava as portas do carro com as mãos suadas, enquanto procurava alguma maneira de reagir. O ar parecia pesado. A sensação de estar sendo observada era esmagadora. O carro estranho parecia estar esperando que eu fizesse algo, e eu não conseguia parar de olhar pelo retrovisor, vendo os faróis do outro carro brilhando diretamente em meu espelho. Foi quando a porta do carro do estranho se abriu e um homem saiu. Ele começou a caminhar em minha direção com passos lentos, mas firmes. Meu coração disparou. Ele estava acenando com a mão, e eu não sabia se ele estava tentando me tranquilizar ou se estava apenas planejando o próximo movimento dele. Ele estava vestindo uma jaqueta escura, e sua expressão era difícil de ler, mas algo nele parecia errado. Ele parou perto da minha janela, acenando mais uma vez e apontando para o fundo do meu carro. Eu estava congelada. Não sabia o que ele queria ou o que estava acontecendo. Com a voz tremendo, eu decidi abaixar um pouco a janela para tentar entender o que estava acontecendo. O homem se aproximou e, com um tom calmo, me disse que tinha me seguido porque, enquanto ele passava pelo bloqueio na estrada, viu alguém se esconder no meu porta-malas. Ele me explicou que um estranho tinha se infiltrado no meu carro e provavelmente ainda estava lá. Eu estava absolutamente em choque. Na hora, pensei que ele fosse algum tipo de lunático. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Mas então ele me mostrou seu celular, me dizendo que já havia chamado a polícia antes de falar comigo.
Mostrou a ligação registrada, e naquele momento, uma sensação de medo profundo se apoderou de mim. Eu estava em perigo real. Eu nunca imaginei que algo assim poderia acontecer em uma estrada tão isolada e silenciosa. Confiando no que ele dizia, eu finalmente decidi sair do carro e ir até o meu porta-malas. Minhas mãos estavam geladas. Quando a polícia chegou, abriram rapidamente o meu porta-malas e, para minha total surpresa e horror, encontraram um homem lá dentro. Ele estava se escondendo, tentando não ser visto, provavelmente esperando o momento certo para fazer algo ainda mais terrível. O pior era que ele poderia ter ficado ali por horas, sem que eu soubesse de nada. A sensação de violação e medo foi indescritível. A princípio, pensei que o homem que estava me seguindo era o problema, mas ele estava tentando me ajudar o tempo todo. Ele se mostrou sincero, e as evidências confirmaram que ele não estava mentindo. Eu nunca soube o que exatamente o homem no porta-malas queria fazer, mas dada a situação, acho que ele tinha más intenções, possivelmente para invadir minha casa ou até algo ainda pior. O carro que eu dirigia não trava automaticamente, e desde aquele dia, nunca mais viajei com o carro destrancado. O mais assustador de tudo é que no meu carro, o porta-malas é diretamente conectado à parte da frente, com uma pequena porta no banco traseiro. O homem poderia ter saído do porta-malas e entrado na parte de trás do carro, se soubesse que tinha essa entrada secreta. Se ele tivesse feito isso enquanto eu dirigia, eu nunca teria notado. Isso me deixou ainda mais aterrorizada. A sensação de vulnerabilidade ficou comigo por muito tempo. E até hoje, sempre verifico várias vezes se o carro está trancado antes de sair de qualquer lugar. Aquele homem poderia ter agido de muitas formas diferentes, mas por algum motivo, as coisas aconteceram da maneira mais aterrorizante que eu poderia imaginar. Isso aconteceu no outono passado, no começo de outubro. Sou gerente no meu trabalho e havia acabado de trancar as portas às 10 da noite, começando as tarefas de fechamento, quando recebi uma ligação do meu irmão mais novo. Ele tem 17 anos e, recentemente, se interessou muito por explorar prédios abandonados e escalar grandes estruturas como torres de rádio. Vou ser sincero, esse novo hobby dele me deixa extremamente ansioso, mas apesar de ser um adolescente imprudente, ele ainda tem algum bom senso quando se trata das suas aventuras. Quando atendi o telefone, ele estava me pedindo ajuda e me disse que tinha encontrado uma casa abandonada para explorar. Ele estava prestes a ir embora, mas o carro dele não estava pegando e a bateria havia morrido. Ele também me contou que estava sozinho. Normalmente ele sempre vai com um amigo, mas ele tem essa coragem de não se importar em fazer essas aventuras sozinho. Ele não queria ligar para nossa mãe porque ela achava que ele estava na casa de um amigo, mas na realidade, ele estava a quilômetros de distância, no meio do nada, sozinho. Eu fiquei bravo com a imprudência dele, mas decidi deixar o sermão para quando eu estivesse com ele. Pedi que ele me mandasse a localização e disse que eu iria até lá em breve. Terminei de fechar por volta das 10:30 da noite e comecei a acelerar pela rota que o GPS me indicava. Normalmente eu nunca costumo acelerar, mas saber que meu irmão estava sozinho em uma estrada isolada, com o carro quebrado, me deixou muito inquieto. Levou cerca de 40 minutos para chegar lá. Comecei em uma rodovia movimentada e depois entrei em uma estrada bem remota, percorrendo-a por um longo tempo. Ao meu redor, só havia árvores, campos e, de vez em quando, uma igrejinha pequena. Eventualmente, virei à direita em uma estrada de terra muito estreita que quase perdi. Tive que dirigir devagar, pois a estrada estava muito mal cuidada e cheia de buracos. A linha de árvores de cada lado estava tão densa que a escuridão parecia se engolir tudo ao redor. Para ser sincero, a atmosfera do lugar estava me deixando desconfortável e uma sensação ruim se apoderava de mim. Fiz uma curva muito fechada e vi o carro do meu irmão a alguns metros à frente. Mal os faróis do meu carro brilharam sobre o carro dele e vi ele sair do veículo em completa histeria. Ele correu em direção ao meu carro, gritando o mais alto que podia para que eu abrisse as portas. Eu parei rapidamente e ele entrou no carro, sem nem me dar tempo de entender a situação. Ele começou a gritar para eu sair dali o mais rápido possível,
dizendo que tinha alguém com ele. Imediatamente virei o carro e acelerei para sair daquela estrada. Eu nunca o tinha visto tão apavorado. Ele estava chorando e tendo um ataque de pânico. Acelerando pela estrada, fomos até que voltássemos à rodovia principal. Ele foi se acalmando, e eu perguntei o que havia acontecido e por que ele não me ligou antes, mas percebi que ele estava tão apavorado que não conseguiu pensar direito. Ele me contou que cerca de 20 ou 25 minutos depois de me ligar, ele estava sentado em seu carro, ouvindo música e olhando para o nada, quando, de repente, viu uma figura humana no fim da estrada. Ele ficou preocupado inicialmente, achando que talvez fosse o proprietário do terreno vindo brigar com ele, mas a figura simplesmente ficou parada no meio da estrada, olhando para ele. Estava muito escuro para ele distinguir qualquer detalhe, mas ele sabia que era uma pessoa. Ele disse que a figura ficou ali, parada, por uns 3 ou 4 minutos, até que lentamente se moveu para a direita e desapareceu na escuridão das árvores. A essa altura, o pânico já havia se instalado nele, porque ele estava certo de que a pessoa estava olhando para o carro dele. Ele também achou o comportamento da figura muito estranho e ameaçador. Ele me contou que a pessoa só apareceu novamente depois de mais 5 minutos, dessa vez mais próxima, o que o fez ficar ainda mais aterrorizado. Ele ficou completamente paralisado, sem conseguir fazer nada, exceto observar pela janela do carro, tomado pelo medo. A figura continuou a ficar no meio da estrada, mas depois voltou para a linha das árvores novamente. Ele disse que isso aconteceu mais 2 vezes, e cada vez a figura se aproximava um pouco mais do carro dele. Ele contou que ficou escondido nas árvores por mais um tempo, e quando ouviu meus faróis atrás dele, finalmente teve coragem de sair do carro e correr até o meu. Ele estava tão petrificado que nem sequer pegou o celular antes de sair correndo. No dia seguinte, ao meio-dia, fomos de volta ao local para tentar dar a partida no carro dele. Meu lado paranoico até levou uma arma. Durante o dia, a área parecia menos ameaçadora. A casa abandonada podia ser vista através das árvores à esquerda da estrada, e à direita, a uns 100 metros atrás de nós, havia uma estrada menor que levava a uma pequena torre de rádio. Com a luz do dia e a curiosidade para descobrir o que realmente havia acontecido, comecei a explorar com meu irmão. Fora a casa, as árvores densas ao longo da estrada e a torre, não havia mais nada por ali. Apenas campos de ambos os lados. Não havia sinais de um celeiro, fazenda ou qualquer outra construção. Eu até dei uma olhada no andar térreo da casa, achando que algum grupo de pessoas poderia ter se escondido, mas não havia sinal de ninguém morando ali. O que me deixou ainda mais incomodado foi o fato de que, nos fundos da casa, um bom trecho de chão estava coberto por ossos. Pareciam vértebras de vaca, centenas delas espalhadas pelo chão, todas cortadas de maneira limpa. Não havia nem mesmo vacas nas fazendas ao redor. Voltei à estrada e passei pela parte onde meu irmão havia visto a figura. Era uma estrada de terra empoeirada, e eu estava procurando por pegadas ou qualquer sinal de que alguém tivesse estado ali, mas não encontrei nada. Depois disso, entramos no carro, e eu dei um sermão no meu irmão, dizendo para ele nunca mais explorar sozinho, e finalmente fomos embora. Honestamente, ainda estou sem palavras sobre o que ele viu naquela noite. Ele não é o tipo de pessoa que inventa histórias como essa, e a quantidade de pânico que vi nele foi real. Não acho que ninguém conseguiria simular aquilo. Isso aconteceu pouco antes do meu aniversário de 20 anos, quando eu ainda estava no serviço militar. Eu estava estacionado em uma escola naval no sul, em uma área afastada de uma cidade grande, mas não exatamente dentro dela. Era comum que pessoas com carro fossem para a cidade, e todos acabavam se tornando amigos de alguém que tinha um. Eu tinha um amigo chamado Pedro, com quem era muito próximo, e ele, por sua vez, também tinha um amigo, o Tiago, de quem eu não gostava muito. Mas como o Tiago tinha um carro, acabamos fazendo várias coisas juntos. Certa noite, depois que os 3 de nós fomos mal em uma prova importante, eu e Pedro convencemos Tiago a ir comer um sorvete. Escolhemos uma sorveteria distante, do outro lado da cidade, e fomos de carro no carro do Tiago. Depois de pegarmos o sorvete, Pedro começou a dar as direções, mas Tiago insistiu que sabia de um caminho mais rápido, que poderíamos apenas aproveitar a viagem.
Não tínhamos compromissos no dia seguinte, então decidimos relaxar e ver no que dava. No início, a viagem parecia tranquila, mas depois de um tempo começamos a perceber que estávamos nos perdendo. Tiago continuava dizendo que estávamos quase chegando, mas conforme o tempo passava, parecia que estávamos nos afastando cada vez mais da cidade. A estrada estava completamente deserta, e nem mesmo a luz da lua parecia suficiente para iluminar o caminho. Não vimos um único prédio a pelo menos 10 quilômetros, e a estrada estava tão escura que dava a sensação de estarmos entrando em um buraco negro. Tiago, então, mencionou que precisava fazer xixi, e Pedro e eu sugerimos que ele parasse para ir ao banheiro. A estrada estava cercada por uma floresta densa, então ele teria várias opções para parar, mas Tiago insistiu em descer ainda mais pela estrada, dizendo que se outro carro passasse, seria melhor estar fora do caminho. Ele acabou encontrando uma estrada de terra e virou nela. Pedro e eu nos olhamos, e ambos dissemos que ele deveria parar, mas Tiago, teimoso como sempre, continuou a seguir em frente. Nós dois éramos do interior, conhecíamos a região e sabíamos que algumas pessoas mais isoladas podem ser do tipo atirar primeiro e perguntar depois, se por acaso ele estivesse invadindo alguma propriedade. Mas Tiago continuava dizendo que iria apenas mais um pouco pela estrada, que estava tudo bem. Eu estava começando a me preocupar, mas ainda estava mais focado na ideia de que tudo isso começaria a ser uma história engraçada depois. Quando passamos pela linha de árvores, vimos uma luz à frente. Uns 20 metros à frente, havia uma grande fogueira, iluminando a escuridão de forma muito intensa. Muito mais do que a luz da lua. Imediatamente fiquei tenso. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Pedro e eu começamos a gritar para Tiago virar o carro, mas ele parecia completamente alheio ao perigo. Foi quando começamos a perceber que não eram apenas as chamas que estavam ali, mas figuras em volta da fogueira, algumas à distância, outras já se aproximando de nós. Tiago ficou completamente paralisado de medo no banco do motorista. Então eu, desesperado, alcancei a frente do carro, coloquei a marcha a ré e comecei a bater repetidamente no ombro dele, tentando acordá-lo do transe. Tiago virou lentamente para olhar para trás, mas, ao fazer isso, ele se congelou novamente, olhando fixamente para a estrada atrás de nós. Eu vi o que ele via. Mais figuras se aproximando de nós pela trilha, caminhando lentamente como se nos cercassem. Pedro, já completamente apavorado, tirou a lanterna da mochila e começou a girá-la, tentando cegar as figuras enquanto gritava para Tiago ir embora, que elas se afastariam se nós fizéssemos algum movimento. Tiago, ainda em choque, começou a dar ré lentamente, enquanto Pedro iluminava tudo ao redor. Enquanto isso, eu estava começando a entrar em pânico também. Então comecei a verificar se todas as portas estavam trancadas. Fechei as janelas traseiras e os vidros deslizantes. Puxei os vidros deslizantes e verifiquei cada canto do carro, sentindo que algo muito errado estava acontecendo. O som da nossa respiração estava abafado pela tensão. O ambiente ao redor estava completamente silencioso, mas o nervosismo no ar era palpável. As figuras atrás de nós começaram a se mover, lentamente, quase como sombras, e parecia que elas estavam vindo na nossa direção. Eu estava certo de que, se não conseguíssemos sair dali, algo terrível aconteceria. As figuras estavam se aproximando de nós com uma calma assustadora, como se estivessem nos esperando para fazer o próximo movimento. O tempo parecia se arrastar, e eu olhei para Pedro, vendo seu rosto pálido, iluminado pela lanterna que ele ainda segurava. Quando a estranha multidão atrás de nós se abriu ligeiramente, vi a oportunidade que precisávamos. Pedro finalmente exclamou: "Agora!" Eu sabia que, se não saíssemos rapidamente, as coisas poderiam piorar muito. Tiago finalmente começou a acelerar para trás, e o carro foi deslizando pela estrada de terra, ainda rodeado pelas figuras que pareciam se afastar lentamente, mas sem realmente desistir de nos seguir. Conseguimos chegar de volta à estrada principal sem que nada mais acontecesse, mas o medo ainda nos consumia. Durante o resto do caminho, todos nós ficamos em silêncio absoluto, sem coragem para falar sobre o que tínhamos acabado de viver. Nenhum de nós queria admitir o quanto estávamos aterrorizados. Na viagem de volta,
A única coisa que Pedro disse foi, em um sussurro: as pessoas ao redor da fogueira não tinham rostos. Pedro foi o único que teria realmente visto isso, já que estava com a lanterna iluminando as figuras enquanto Tiago estava mais preocupado em dar ré e sair de lá. Eu, por minha vez, estava mais focado em garantir que o carro estivesse seguro, que as janelas estivessem fechadas e as portas trancadas. Eu confio em Pedro, e eu sei que ele não mentiria sobre algo assim. Mas desde aquela noite, a sensação de que ainda há algo ali, esperando, nunca me deixou. E desde então, nunca mais voltamos àquela estrada. Nunca mais falamos sobre aquele evento. Mas todos nós sabemos o que vimos naquela noite e o que escapamos por muito pouco. Essa história aconteceu há mais de 20 anos, quando eu tinha por volta de 16 anos. Naquela época, morava com minha mãe e meu padrasto em uma área tranquila, a uns 110 quilômetros a oeste da cidade. Nossa casa ficava cercada por terrenos vazios, com poucos vizinhos ao redor. Eu estava muito animado porque, pela primeira vez, me permitiram dirigir sozinho. Fui até a cidade encontrar meus amigos, assistimos a um filme e jantamos em um restaurante. Quando a noite foi se alongando, sabia que estava na hora de voltar para casa. Então me despedi dos amigos e entrei no carro para a viagem de volta. Meu horário de retorno era às 10 da noite, mas meus pais me disseram para procurar um orelhão e ligar caso eu estivesse atrasado. A noite já estava envolta em escuridão enquanto eu dirigia meu velho carro pela estrada de volta para casa. Não havia iluminação pública ou casas durante a maior parte do caminho, apenas a escuridão e estradas vazias. Quando cheguei ao primeiro de 2 sinais de pare, notei que havia um carro mais antigo estacionado ali, com as luzes de emergência piscando. Carros antigos ainda eram comuns na região, então, a princípio, não achei nada estranho. Eu parei atrás do carro e esperei até que um homem, provavelmente na faixa dos 30 ou 40 anos, começou a andar em minha direção vindo do lado do motorista. Ele andava devagar, com as mãos ao lado do corpo. Mesmo assim, eu não sentia nada errado. No meio do deserto, ajudar pessoas que ficam paradas na estrada era algo comum. A área era dura e as pessoas frequentemente se viam em apuros. Carros quebravam e quem não tinha água suficiente acabava se desidratando rapidamente. Muitos não percebiam como o deserto era perigoso até ser tarde demais, e então deixavam os carros na esperança de encontrar ajuda. Mas muitos acabavam se perdendo, vagando por quilômetros naquelas condições extremas, confusos e exaustos. Eu abaixei a janela e quando o homem chegou perto da porta, pude sentir o cheiro de álcool vindo dele. Também notei que havia outro homem sentado no banco do passageiro. Naquele tempo, ninguém que eu conhecesse tinha celular, e o orelhão mais próximo ficava a uns 10 minutos dali. Então eu não tinha como ligar para a polícia imediatamente sobre o motorista bêbado. O homem me disse que o carro dele tinha quebrado e perguntou se eu poderia ajudar. Olhei novamente para o carro e vi o segundo homem sentado calmamente no banco do passageiro, observando. Perguntei se o carro era manual e ele confirmou. Perguntei se ele sabia dar partida empurrando e ele assentiu. Como parecia entender o que estava fazendo, concordei em ajudá-lo. Dei uma pequena ré no meu carro e posicionei ele cuidadosamente atrás do carro deles. Minha ideia era empurrar lentamente enquanto eles tentavam fazer o motor pegar. Para quem não sabe, o empurrar para ligar é uma técnica para carros manuais quando a bateria ou o motor de partida não funcionam. Uma vez em movimento, o motorista pode engatar uma marcha e o motor deve ligar, ao menos o suficiente para levar o carro para um local onde possa ser consertado. Eu sabia que meu carro era forte o suficiente e não achei uma boa ideia sair para empurrar o carro deles à mão. Felizmente, a partida empurrando funcionou sem problemas. Os 2 homens saíram do carro, me agradeceram e depois me perguntaram se eu queria passar um tempo com eles. Eu recusei educadamente, e eles saíram para o lado da estrada enquanto eu seguia meu caminho. Mas quando olhei pelo retrovisor, percebi que eles começaram a me seguir. Era quase 10 da noite e eu estava atrasado por causa de ter parado para ajudá-los. Para ser honesto, não havia me planejado muito bem depois de sair da casa dos meus amigos.
E agora esses homens mais velhos e estranhos estavam me seguindo por uma estrada escura, sem iluminação, com apenas os faróis dos carros iluminando o caminho. O orelhão mais próximo ainda estava a pelo menos 10 minutos de distância e eu não tinha como pedir ajuda. Tentei me acalmar, pensando que talvez eu estivesse exagerando. Talvez fosse apenas uma coincidência. Então, para testar isso, virei para uma estrada lateral que eu conhecia bem. Essa estrada tinha algumas saídas, uma delas levando de volta à cidade, e outra que dava voltas até um posto de gasolina com um orelhão. Se eles realmente não estivessem me seguindo, eles continuariam reto, mas quando olhei no retrovisor, meu estômago afundou. O carro deles virou na estrada logo atrás de mim, mantendo a mesma distância. Peguei outra curva, uma que levava apenas a algumas casas no final da estrada, esperando que eles seguissem em frente. Mas, para minha surpresa, eles viraram atrás de mim. Tentei de novo, pegando outra curva para voltar em direção ao posto de gasolina, e novamente eles me seguiram. Eu sabia, sem dúvida, que não estavam apenas indo para casa. Estavam me seguindo. Meu coração batia forte, e eu sentia que precisava perder eles de qualquer maneira. Decidi tentar algo. Estacionei o carro na beira da estrada e observei pelo espelho retrovisor, enquanto o carro deles desacelerava e parava atrás de mim. Esperei enquanto o motorista saía do carro e começava a caminhar em direção a mim. Um momento depois, o amigo dele fez o mesmo. Eu fiquei imóvel, observando-os se aproximarem. Eles chegaram até a traseira do meu carro, quase na tampa da caçamba. Foi quando acelerei, meus pneus patinaram na terra solta, levantando uma nuvem de poeira atrás de mim. Sem olhar para trás, acelerei em direção ao posto de gasolina, aproveitando a distância que consegui ganhar. Quando cheguei, o posto estava completamente vazio. Não havia carros nem pessoas, mas o orelhão estava ali, sob as luzes brilhantes, perto das bombas, iluminando a escuridão. Liguei para casa e expliquei o que havia acontecido e por que estava atrasado. Meu padrasto perguntou se eu conseguia ver o frentista. Olhei ao redor, mas não vi ninguém atrás do balcão. Provavelmente ele estava nos fundos. Eu não estava em apuros, mas meu padrasto me disse para voltar logo para casa. O carro dos homens não estava mais à vista, mas eu não perdi tempo. Saí do posto e fui direto para casa. Quando finalmente cheguei, meu padrasto estava me esperando do lado de fora. Eu estava em segurança, mas sabia que tinha acabado de escapar de algo realmente assustador. Isso aconteceu há cerca de 3 anos, quando eu acabava de completar 15 anos. Aqui onde eu moro, fazer 15 anos é um grande marco para os adolescentes, porque significa que você pode tirar a habilitação para dirigir uma motoneta de 50 cilindradas. Essas motos são muito populares entre os jovens e quase todo mundo quer ter uma. Andar com os amigos, personalizar as motos e sair em grupos é uma grande parte da cultura jovem por aqui. Eu estava tão ansioso por essa liberdade quanto qualquer outro adolescente. E como todo mundo, eu também estava esperando por esse momento. Eu tinha acabado de tirar a minha habilitação para a motoneta e estava em uma festa na casa do meu amigo. A família dele tinha muito dinheiro e possuía uma enorme propriedade com florestas e lagos, bem afastada de tudo. O vilarejo mais próximo ficava a mais de 30 quilômetros de distância, então o local era muito tranquilo e isolado. Eu morava um pouco distante, mas estava tão animado com a minha nova motoneta que insisti em ir até a festa sozinho, mesmo sabendo que seria um caminho longo e solitário. Meus pais não gostaram da ideia e acharam arriscado, mas depois de alguma insistência, eles finalmente me deixaram ir. A festa durou o dia todo e quando eram 2 da manhã, era hora de eu ir embora. A casa dele ficava bem no fundo da floresta, e a única estrada que levava até a estrada principal era longa, estreita e mal conservada. O asfalto estava cheio de rachaduras e buracos, e as árvores altas nas 2 margens da estrada davam uma sensação muito estranha, principalmente à noite. A estrada deveria ter iluminação adequada, mas quase todas as lâmpadas estavam quebradas ou haviam sido derrubadas por tempestades. Eu já havia perguntado várias vezes para a família do meu amigo por que eles não consertavam, mas eles disseram que não queriam gastar muito dinheiro asfaltando novamente a estrada
e trocando as lâmpadas. Estava completamente escuro, e a única luz na estrada vinha da pequena lanterna da minha motoneta. Depois de uns 10 minutos dirigindo, eu ainda estava a cerca de 5 minutos da estrada principal, e tudo ao redor de mim estava totalmente escuro. Tudo parecia normal até que de repente percebi algo se movendo pelo canto do meu olho. Subitamente, uma figura saiu correndo da floresta escura e caiu de cara no meio da estrada bem na minha frente, com galhos e folhas voando ao redor. Pisei no freio o mais rápido que pude e quase não consegui evitar a colisão. O freio traseiro travou, perdi o controle da motoneta e acabei caindo, deslizando pela estrada áspera por alguns segundos. O impacto arranhou meus braços e pernas, mas eu estava na maior parte bem. Assim que parei, levantei e olhei para a figura caída no meio da estrada. A princípio, pensei que fosse um animal, talvez um alce ou um cervo, já que esses são comuns na região. Mas conforme me aproximei, percebi que não era um animal. Era uma pessoa. Pelo tamanho e formato, parecia um homem, deitado de bruços no chão. De repente, ele se levantou e estávamos a uns 3 metros de distância, apenas nos encarando. Eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida, mas o que me deixou ainda mais assustado foi o fato de que ele parecia ainda mais assustado comigo do que eu com ele. Ele parecia ter entre 20 e 30 anos, era muito baixo e extremamente magro. Seu rosto estava pálido e seus olhos afundados, como se não tivesse comido direito por um longo tempo. Ele usava um moletom sujo de cor turquesa e shorts de basquete, mesmo com o frio intenso, menos de 5 graus Celsius. Seu cabelo loiro estava bagunçado e embaraçado, com pedaços de terra, folhas e galhos pequenos presos. Ele não usava sapatos, apenas meias encharcadas que grudavam em seus pés, deixando claro que ele estava há muito tempo fora de casa. Seu corpo tremia todo, e ele dava pequenos saltos, sempre olhando para a floresta escura atrás de mim. Era como se ele estivesse esperando por algo que saísse de lá, ou talvez ele tivesse acabado de escapar de algo aterrorizante. Seu rosto estava cheio de medo, e eu não sabia se ele estava mais assustado com o que havia na floresta ou comigo. Eu queria dizer algo, perguntar se ele estava bem ou o que tinha acontecido, mas minha boca simplesmente não respondia. Então, depois de alguns segundos de silêncio, ele se virou lentamente para mim e abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas de repente ele deu um passo para trás, fechou a boca e correu direto para a floresta escura, sem lanternas ou qualquer outra luz para guiá-lo. Em segundos ele desapareceu. Eu fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. Meu corpo estava paralisado, e uma sensação de pânico me tomou. Corri até a minha motoneta, levantei-a e subi rapidamente. Não perdi tempo. Liguei o motor e acelerei em direção à estrada principal o mais rápido que pude. Minha motoneta estava bastante danificada, com grandes amassados, a capa da frente quebrada e o escapamento danificado. Mas, felizmente, ainda funcionava. Quando finalmente cheguei em casa, corri para dentro e acordei meus pais, ainda tremendo de choque. Tentei explicar tudo, mas eles estavam mais preocupados com o fato de eu ter quebrado a motoneta. Eles não acreditaram na minha história de jeito nenhum, acharam que eu estava apenas fazendo manobras e acabei caindo. Não importava o quanto eu tentava convencê-los, eles só balançavam a cabeça. Não fiquei de castigo, mas deixaram claro que eu não poderia mais sair para dirigir à noite. Nos dias seguintes, fiquei perguntando aos meus amigos da festa e a qualquer um que morasse perto se eles tinham visto algo estranho naquela noite. Também procurei nas notícias esperando que algo de ruim tivesse acontecido por perto, ou que algum prisioneiro ou paciente de hospital psiquiátrico tivesse fugido, mas não encontrei nada. Não havia nenhum relatório, nenhum alerta de pessoa desaparecida, nada fora do comum. Ninguém mais tinha visto nada. Mesmo agora eu ainda penso naquele homem e me pergunto quem ele era e por que estava sozinho na floresta, sem luz, no meio da noite. Era começo de novembro, um fim de semana gelado e chuvoso. Eu e meu noivo, como de costume, gostávamos de fazer passeios espontâneos tarde da noite. Era uma tradição nossa. Pegávamos o carro sem rumo e começávamos a explorar as estradas que conhecíamos bem,
mas que nunca sabíamos onde iriam nos levar. Normalmente começávamos em uma das principais ruas da cidade e seguíamos até chegar em algum vilarejo afastado, onde a civilização desaparecia e só restava a solidão e os mistérios das florestas densas. Às vezes, esses passeios duravam horas, atravessando cidades vizinhas. Mas, apesar de estarmos sempre tão longe de casa, sentíamos que aquele tipo de viagem era uma fuga do mundo, uma liberdade perigosa que nos fazia sentir vivos. Era uma noite fria e escura, e o relógio marcava meia-noite. Estávamos em uma estrada deserta, com a chuva batendo forte no vidro do carro, e os faróis tentando iluminar o caminho, mas a neblina espessa parecia engolir a luz, deixando tudo mais sombrio e incerto. Estávamos no meio de uma estrada de terra, longe de qualquer civilização. O som da chuva caindo nas árvores e o barulho do carro sobre a lama eram os únicos sons que quebravam o silêncio absoluto. Eu e meu noivo estávamos nervosos, mas ao mesmo tempo a adrenalina desses passeios sempre nos fazia querer mais. De repente, meu noivo pegou meu celular e começou a verificar o Google Maps, tentando entender onde estávamos. Eu estava concentrada na estrada, mas podia perceber que algo estava errado. Ele disse que achava que estávamos próximos de uma estrada principal, uma rua importante que nos levaria a uma cidade maior. Mas o tempo passava e nada parecia familiar. Ele então mencionou que talvez tivéssemos cruzado a rua sem perceber e me perguntou se deveríamos voltar. Eu hesitei, perguntando-me se seria seguro. Mas ele me tranquilizou, dizendo que se mantivéssemos a calma, conseguiríamos achar o caminho. Passaram-se 10 minutos e o clima estava cada vez mais tenso. O carro estava balançando na estrada de terra e a neblina parecia aumentar, tornando tudo ainda mais claustrofóbico. Foi quando avistamos uma estrada asfaltada à distância, subindo uma colina. Decidi virar, esperando que fosse uma saída. Mas à medida que subíamos, a estrada ficava cada vez mais estreita, os galhos das árvores se estendendo sobre o caminho, quase como se tentassem nos impedir de avançar. Os faróis mal iluminavam o caminho, e eu sentia um frio na espinha, como se estivéssemos sendo observados. No fim da estrada, uma clareira surgiu diante de nós. No centro, uma casa isolada e em completo abandono. Ela estava cercada por uma vegetação densa, com eras e raízes tomando conta de tudo. Não havia luz, e a casa parecia estar afundada em meio ao mato. Eu me senti imediatamente desconfortável. Era como se estivéssemos invadindo um território esquecido pelo tempo, um lugar onde as pessoas tinham desaparecido há muito. Meu noivo começou a mexer no celular, mas a conexão estava instável. Foi quando percebi que estávamos sendo observados. Sombras se moviam em meio à escuridão, e aos poucos dezenas de olhos brilharam à luz dos nossos faróis. Gatos. Eles estavam por toda parte, se movendo silenciosamente, como se nos cercassem. Antes que eu pudesse reagir, uma pedra ou pedaço de madeira bateu no vidro do carro com um estrondo, estilhaçando-o. Eu gritei, e meu noivo agarrou meu braço com força, seus olhos arregalados de medo. "O que foi isso?" Ele perguntou tremendo. Eu não sabia, mas o medo que senti foi real. A chuva caía sem parar, transformando o ambiente em algo ainda mais sinistro. O som da água escorrendo pelas árvores e a sensação de estar tão longe de qualquer ajuda me deixaram desesperada. E então, como se tudo tivesse sido orquestrado, um homem apareceu. Ele surgiu das sombras com uma pá na mão, vestindo um casaco sujo e um olhar perdido. O mais estranho era que ele não parecia surpreso de nos ver ali, como se já estivesse esperando nossa chegada. De repente, a porta da casa se abriu e uma mulher apareceu no alpendre. Ela era alta e magra, com cabelos grisalhos, e seus olhos pareciam penetrar na alma. Ela não se moveu, apenas ficou ali, olhando fixamente para nós, como uma estátua macabra. Suas mãos estavam cobertas de uma substância escura, quase como se tivesse acabado de sair de um ritual macabro. Meu noivo estava em pânico. Ele estava tentando trancar as portas do carro, suas mãos tremendo. Eu não sabia o que fazer. Então joguei o carro em marcha ré, atropelando tudo que estava pela frente: blocos de concreto, galhos e pedras.
Ao recuar, a sensação de estar sendo perseguida se instalou. Quando olhei pelo espelho retrovisor, vi o homem e a mulher se aproximando lentamente, como se não estivessem correndo, mas sim nos observando com uma calma assustadora. O som do motor ecoava na estrada, e quanto mais íamos, mais eu sentia uma presença atrás de nós. Finalmente conseguimos alcançar a estrada principal, mas ainda estávamos sendo seguidos. O medo se intensificou quando percebemos que o caminhão velho, o mesmo que vimos perto da casa, estava atrás de nós, mantendo uma distância assustadora. O caminhão seguiu-nos por quilômetros até que chegamos a um posto de gasolina, onde nos escondemos, esperando que o veículo desaparecesse. Observávamos o espelho retrovisor, sem saber se deveríamos sair ou esperar mais um pouco. O medo estava tão enraizado em nossos corações que não conseguíamos relaxar. Quando o caminhão finalmente sumiu de vista, saímos rapidamente, pegamos comida e pedimos direções para voltar para casa. No caminho de volta, não conseguia deixar de olhar para o espelho, como se a qualquer momento o caminhão pudesse reaparecer, nos perseguindo novamente. Só consegui relaxar um pouco quando chegamos em casa, mas as imagens daquela casa abandonada e os olhos dos gatos ainda me perseguiam, me deixando com um medo profundo que nunca mais desapareceria. Minha empresa costumava ter outro escritório em um estado que ficava a 2 estados de distância. Na maior parte do tempo, eu viajava para lá, mas às vezes, tínhamos equipamentos ou veículos que precisavam ser entregues. Nesses casos, eu me oferecia para fazer a viagem e ficava no outro escritório por uma semana. Algumas vezes eu fazia uma pausa para descansar em um motel, e outras vezes eu parava em um ponto de descanso e dormia um pouco no banco de trás do veículo. Uma vez eu estava dirigindo um caminhão grande, daqueles que você aluga para mudanças. Compramos o caminhão usado, e o fundo estava cheio de equipamentos e coisas daquele escritório. Eu me ofereci para fazer a viagem, mas infelizmente, na manhã em que eu deveria partir, houve um atraso com algo que precisava ser levado naquele caminhão. Acho que era uma máquina de copiar grande, e ela não chegou até quase às 3 da tarde. Depois de carregar tudo no caminhão e me preparar para partir, eu sabia que pegaria o trânsito do horário de pico, então decidi adiar minha partida por 2 horas para sair depois das 5 da tarde. Mesmo com o trânsito ainda intenso, ele seria apenas local, nas proximidades, e uma vez que eu saísse da área, seria um caminho praticamente direto até a linha do estado. Tive que parar algumas vezes para abastecer e fazer pausas no banheiro. Depois da meia-noite, entrei em uma área rural ao norte do estado e parei em um ponto de descanso para abastecer e tomar um café. A próxima parte da viagem seria bem escura e desolada, então me preparei para isso. Eu sabia que havia um ponto de descanso perto da fronteira, então parei lá para usar o banheiro, esticar as pernas e descansar por alguns minutos antes de seguir. Quando cheguei, o local estava vazio. Estava bem iluminado e eu estava em boa forma. Então não me preocupei muito com minha segurança, já que costumava praticar boxe. Fui ao banheiro e me lavei um pouco, mas ao voltar para o caminhão, vi que havia uma caminhonete estacionada ao lado do meu e um homem em pé ao lado do meu veículo. Ele começou a conversar e perguntou se eu estava tendo algum problema mecânico com o caminhão. Achei estranho ele perguntar isso, então entrei no caminhão e fui embora. Depois disso, houve um longo trecho, com a maior parte da estrada sendo área de floresta, o que dava um clima meio assustador para dirigir às 3 da manhã. Já tinha feito esse trajeto antes e sabia que havia uma ponte à frente. De repente, todas as luzes do caminhão apagaram. Faróis, luzes do painel, até as luzes de posição. Pisei no freio e olhei pelo retrovisor, e até as luzes de freio estavam apagadas. Felizmente, era uma noite de lua cheia, o que ajudava a ver o que estava à minha frente. Eu estava mais irritado do que assustado, então bati com o punho no painel e gritei. Acho que esse foi o movimento certo porque, depois disso, as luzes voltaram ao normal. Continuei dirigindo, procurando algum lugar para parar, como um posto de gasolina, motel, shopping center, qualquer coisa.
Lembrei de um posto de gasolina onde já tinha parado antes, em uma cidade que ficava a uns 10 quilômetros de distância. Quando cheguei lá, percebi que logo depois de eu ter estacionado, a mesma caminhonete com o mesmo homem apareceu. Ele não foi até os postos de gasolina, ficou na rua, mas de repente, senti uma sensação estranha, como se ele tivesse feito algo no meu caminhão enquanto eu estava no ponto de descanso. Comecei a abastecer o caminhão, pensando no que faria a seguir, quando de repente, um carro de polícia entrou no posto. Eu acenei e, ao sair do caminhão, fiz uma conversa casual com o policial e apontei para a rua onde o motorista da caminhonete estava parado. Depois disso, o caminhão foi embora. Perguntei ao policial sobre as condições da estrada e se havia algum motel por perto. Quando entrei no caminhão, decidi que, se o homem tivesse feito algo para prejudicar o veículo, seria melhor parar para passar a noite. Fiquei olhando para trás para ver se a caminhonete me seguia, e acho que ela estava, mas não pude ter certeza. Cheguei a uma cidade um pouco maior que a última que passei e encontrei um motel. Fiz o check-in, trancando o caminhão, peguei minha bolsa e fiquei olhando ao redor, esperando que algo acontecesse. Não dormi bem naquela noite, mas nada de anormal aconteceu. Pela manhã, cheguei ao escritório e pedi para o caminhão ser verificado por um mecânico. Expliquei o que tinha acontecido e eles me retornaram, dizendo que o mecânico não encontrou nada de errado e não teve o mesmo problema ao dirigir o caminhão de volta. Talvez o mecânico tenha deixado passar alguma coisa, mas aquele homem me deixou desconfortável e tenho certeza de que ele fez algo no meu caminhão e me seguiu. Talvez ele tivesse feito sua jogada se eu tivesse parado na estrada para resolver o problema.